No ano de 1982, uma renomada editora lançou um livro que capturou minha atenção sobremaneira. Tratava-se de uma narrativa intrigante e controversa, cujos meandros eram desconhecidos por muitos, sendo tema pouco debatido nas esferas religiosas. Este escrito abordava temas como os seres celestiais caídos, gigantes que assolaram a terra, o dilúvio, a arca de Noé, as visões proféticas de Enoque e os dois juízos separados por um milênio. Além disso, lançava luz sobre a questão de Eva negra e explorava outras controvérsias resguardadas nas páginas sagradas. O que mais me maravilhou foi a revelação de um passado oculto na história terrestre e a apresentação de um futuro imprevisível. A história dos seres celestiais caídos e dos gigantes parecia, para um leitor desavisado, mais fascinante do que os répteis pré-históricos ou a visão convencional cristã do juízo final. Outro ponto intrigante era que o livro de Enoque, que detinha tais narrativas, permanecia parte da Bíblia dos etíopes, enquanto não era reconhecido por outras tradições religiosas. Contudo, percebia-se alusões a ele em outros textos das próprias Escrituras. Esta obra, divulgada pela casa editorial Remus, proporcionou uma experiência singular, aguçando a curiosidade dos leitores ao desbravar mistérios ocultos e levantar questionamentos que desafiavam as narrativas convencionais. Ao adentrarmos nas Escrituras, deparamo-nos com 4 figuras que ostentam o nome de Enoque. No livro do Gênesis, descobrimos que Enoque foi o 7º patriarca, vivendo numa era que antecedeu ao dilúvio. Ele era filho de Jarede, pai de Matusalém e avô de Noé. O que o torna ainda mais intrigante é o fato de que, ao contrário dos outros patriarcas, Enoque não experimentou a morte, pois Deus o arrebatou consigo. O nome e o conteúdo do livro de Enoque são mencionados 3 vezes no Novo Testamento. O evangelista Lucas, em seu relato, faz menção aos antepassados de Jesus, citando Enoque, Lucas 3, 37. A segunda referência ocorre em Hebreus capítulo 11, versículo 5, destacando a fé de Enoque. Por fim, a Epístola de Judas, versículos 14 e 15, atribui a Enoque uma passagem desconhecida do Antigo Testamento, na qual ele profetiza sobre o julgamento divino aos ímpios e ateus. Essa mesma passagem é mencionada na segunda Epístola de Pedro. Enoque, este enigmático personagem bíblico, instiga nossa curiosidade e nos convida a ponderar sobre sua relevância e sabedoria. Suas palavras proféticas ressoam através dos tempos, convidando-nos a refletir sobre o juízo divino e a conduta dos seres humanos. Embora envolto em mistério, Enoque deixa uma marca indelével na história da fé, sendo um homem cuja fé e comunhão com Deus foram verdadeiramente excepcionais. Se o livro de Enoque integrasse o Antigo Testamento, certamente seria a obra mais controversa de todas. Um dos temas mais debatidos que ele aborda é a queda de seres celestiais dos céus, que se envolvem em relações íntimas com mulheres e geram descendentes gigantes. Essa temática pode parecer absurda à primeira vista, especialmente se considerarmos as dimensões desses gigantes, que seriam de centenas de metros de altura. É simplesmente inimaginável que um feto com proporções tão gigantescas pudesse se desenvolver no ventre de uma mulher humana. Outro ponto polêmico que o livro aborda é a questão racial. Conforme o texto, os anjos caídos eram loiros e possuíam olhos claros, enquanto os homens brancos tinham cabelos e olhos escuros. Somente com o nascimento de Noé, o primeiro homem de olhos claros, é mencionado um rompimento desse padrão. Além disso, há um sonho de Enoque que estabelece uma analogia com a genealogia de Adão. Adão é descrito como um boi branco que gera muitos bois e vacas negros com Eva. Se considerarmos que Adão era branco e seus filhos eram negros, isso sugere que Eva deveria ser negra. Há ainda outras questões polêmicas do ponto de vista cristão.
O livro menciona a ocorrência de 2 juízos separados por 1000 anos, o que contradiz a crença em um único julgamento final, ensinado pelo cristianismo tradicional. Esses temas, sem dúvida, são instigantes e suscitam profundas indagações para os leitores cristãos. O livro de Enoque desafia concepções estabelecidas e incita reflexões sobre questões pouco abordadas nas Escrituras Sagradas. O livro de Enoque, citado na Epístola de Judas, era pouco conhecido até que alguns fragmentos e citações fossem descobertos em obras de escritores antigos, como Tertuliano e outros. Muitos dos pais da Igreja, como Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, Irineu, Jerônimo, Agostinho e outros, mencionaram e citaram esse livro apócrifo de Enoque. Entretanto, por volta do ano de 400, o texto foi considerado perdido. Somente em 1773, 3 manuscritos foram descobertos na Etiópia pelo escritor escocês James Bruce. Após décadas de atraso e uma suposta tradução não publicada, no início do século XIX, começaram a surgir as primeiras traduções parciais da obra, sendo que a primeira tradução completa para o inglês foi realizada por Lawrence, professor de hebraico da Universidade de Oxford, em 1821. Em 1838, o professor de teologia Hoffman fez uma tradução para o alemão, seguido por Dillmann, que concluiu uma nova tradução em 1851, considerada a melhor até então, baseada em 5 manuscritos e contendo 108 capítulos, em contraste com os 105 capítulos da tradução de Lawrence. No final do século XIX, a primeira tradução para o inglês de R.H. Charles foi publicada nos anos 1890. Na época de Dillmann, começou-se a acreditar que a obra havia sido escrita por volta de 150 a.C. De acordo com o abade Migne, a citação feita por São Judas prova incontestavelmente que o autor deste livro não pode ter sido posterior aos escritores inspirados do Novo Testamento. Surgiram teorias de que o livro poderia ter sido escrito por um seguidor dos essênios, entre outras especulações. De acordo com muitos acadêmicos, há um consenso de que parte do livro foi escrita no 3º século a.C. e parte no 1º século d.C., especialmente a parte relacionada ao Filho de Deus. Embora as cópias completas mais antigas do livro, conhecidas como K9 ou Qumran 9, datem do final do século XIV e início do XV e estejam na biblioteca monástica da Etiópia, uma cópia completa foi encontrada em Qumran nos anos 1950, com cerca de 2000 anos de idade. A história do livro de Enoque é fascinante, repleta de descobertas e traduções ao longo dos séculos. Essas diferentes versões e fragmentos nos permitem mergulhar na riqueza dessa obra apócrifa e explorar as ideias e narrativas presentes nela. Existem 3 livros de Enoque, cada um com características únicas. O primeiro rolo de Enoque, também conhecido como rolo de Enoque etíope ou primeiro Enoque, é o mais renomado e está presente na Bíblia etíope, embora seja considerado apócrifo pelas tradições ocidentais. Já o segundo livro de Enoque, chamado de Enoque eslavônico, ou segundo Enoque, só existe em manuscritos eslavônicos e fez parte da Bíblia eslavônica em algum momento. Sua datação é geralmente atribuída ao século I, embora Matthew Black afirme que não há nenhum manuscrito completo anterior ao século XIV. No final, contemplamos o terceiro rolo de Enoque, também chamado de Enoque hebraico ou terceiro Enoque. Este manuscrito de origem rabínica foi inicialmente registrado em hebraico, datando em sua essência do V século. Algumas eruditas vozes sustentam que o rabino Ismael, que viveu no II século e era versado nos pergaminhos de primeiro Enoque e segundo Enoque, possa ser o seu autor. Estes 3 tomos apresentam perspectivas singulares acerca da figura de Enoque.
contendo relatos e ensinamentos que podem iluminar a nossa compreensão acerca destes escritos antigos. Cada um desses volumes traz uma contribuição singular para o entendimento da história e da interpretação dos eventos ligados a Enoque e ao seu legado. Indaguemos agora sobre a ausência do livro de Enoque nas páginas da Bíblia. No Gênesis, encontramos narrativas intrigantes, como a presença de gigantes, a união de anjos com filhas dos homens, o dilúvio e a saga de Enoque, elevado por Deus após caminhar por 365 anos. De modo intrigante, a Epístola de Judas referencia conteúdos presentes no livro de Enoque, que outrora era considerado autêntico por muitos seguidores iniciais de Cristo. Então, por que tal tomo não está inserido nas Sagradas Escrituras? A resposta reside na formação do cânon bíblico. Os primórdios adeptos do Cristo, em sua maioria, acolhiam o livro de Enoque como parte das Sagradas Escrituras. No entanto, ao erigir os cânones judaico e católico, houve uma influência direta do cânon judaico na formulação do Antigo Testamento. Os filhos de Israel, por sua vez, rejeitaram o livro de Enoque em seu cânon, repelindo-o por profetizar acerca do ungido e por refutar o apocaliptismo que permeia esta obra, assim como outros textos arcaicos. No segundo século, o rabino Judá compilou o Mishnah, uma monumental obra da lei judaica, e nesse processo excluiu o livro de Enoque do cânon hebraico. Posteriormente, no ano de 383, a comissão, liderada por Dámaso para a edição latina da Vulgata, orientou-se pela seleção do cânon hebraico. Adotando o princípio de Jerônimo, a verdade hebraica, o Antigo Testamento abraçado pelos católicos, em essência, refletia o cânon hebraico. Daí, o Antigo Testamento dos católicos abarca 39 livros, enquanto o dos protestantes e judeus engloba 24, visto que estes últimos agrupam alguns tomos e consideram outros como um único volume. Com a exclusão do livro de Enoque do cânon católico no IV século, ele caiu em desgraça e ficou praticamente olvidado por eras. Contudo, ele foi preservado na Bíblia etíope e apenas no século XVIII foi redescoberto, renovando o interesse por esta obra no século XIX. Mesmo não figurando no cânon oficial, o livro de Enoque é objeto de estudo para aqueles que desejam explorar abordagens distintas e penetrar nos temas controversos e misteriosos que ele abraça. Estas são as palavras abençoadas de Enoque, proclamando esperança para os justos no dia da tribulação, quando os maus e ímpios serão apartados. Enoque, um homem justo cujos olhos foram desvelados por Deus, recebeu uma visão sagrada dos céus, revelada pelos mensageiros celestiais. Ouvi atentamente tudo quanto me foi comunicado e compreendi conforme o que testemunhei. Esta visão não se refere aos acontecimentos da presente geração, mas sim a uma geração remota no porvir. Agora, sobre os justos que aludi, iniciarei a minha parábola acerca deles. O Altíssimo sairá de sua habitação, e o Deus Eterno caminhará pela terra, manifestando-se em toda sua celestial majestade no Monte Sinai. O temor se espalhará por toda parte. Os vigilantes tremerão com grande apreensão até os confins da terra. As montanhas elevadas serão abaladas, os montes se aplanarão e liquefar-se-ão como cera diante do fogo. A terra será assolada e tudo quanto nela subsiste perecerá. Cada indivíduo será submetido a julgamento. Contudo, aos justos será concedida a paz, e os escolhidos serão preservados. A misericórdia os acompanhará. Estes pertencerão ao Eterno, prosperarão e serão abençoados. Ele lhes dará auxílio, e a luz resplandecerá para eles. Ele estabelecerá a paz com eles. Notai, ele virá com miríades de seus santos para executar o juízo sobre todos e condenar todos os transgressores. Ele reprovará cada ato pecaminoso e cada palavra injuriosa pronunciada contra ele. Estas palavras de Enoque oferecem consolação e esperança aos justos no auge da tribulação, revelando a divina promessa de julgamento e resguardo.
Elas nos recordam que, não obstante os desafios e a iniquidade no mundo, aqueles que seguem o caminho reto encontrarão paz e bênçãos, enquanto os ímpios enfrentarão condenação. É uma mensagem de confiança na justiça do Eterno e no poder do bem sobre o mal. Observai atentamente o que se desenrola nos céus. Os astros celestiais seguem suas trajetórias invariáveis, e as luminárias do firmamento surgem e se põem em ordem, cada qual no seu tempo, sem violar as leis que as governam. Agora volvam seus olhares para a terra e atentai ao que ali ocorre, desde o princípio até o fim. Vereis que todas as coisas permanecem firmes, inalteradas, revelando as obras magníficas de Deus. Contemplai o ciclo do estio e do inverno, como a terra se reveste de água pelas nuvens, e o orvalho e a chuva descem copiosamente sobre ela. Estes fenômenos naturais são um testemunho vivo da perfeição e da fidelidade das leis estabelecidas por Deus para sustentar toda a criação. Neste vislumbre do cosmos, somos recordados da grandiosidade e da ordem divina presentes em cada pormenor. Cada elemento desempenha seu papel, desde as estrelas nos céus até os ciclos sazonais na terra, desvelando a sabedoria e a harmonia que permeiam toda a existência. Que esta contemplação nos inspire a apreciar e a preservar a maravilha da natureza, reconhecendo a magnitude do Criador e a imutabilidade de suas obras. Atentai e considerai a natureza ao vosso redor no inverno. A maioria das árvores perde suas folhas e parece murchar, entretanto, há 14 árvores que retêm suas folhas antigas por 2 ou 3 anos antes de se despirem para a renovação. E no estio, experimentai o calor intenso do sol, que permanece resplandecendo nos céus por mais tempo. Buscai sombra para abrigar-vos do calor, e a terra se aquece de tal maneira que mal se pode pisar nela ou nas pedras. Contemplai a maravilha da natureza ao vosso redor, e reconhecei as obras divinas que se desdobram ante vossos olhos. Notai como as árvores se adornam com folhas verdes e produzem frutos, seguindo o ciclo estabelecido pelo Eterno. Estas tarefas se repetem ano após ano, segundo a vontade divina. Observai também o mar e os rios, que seguem seu curso sem alterações, obedecendo aos mandamentos que lhes foram dados. Todavia, vós, seres humanos, não permanecestes firmes, nem obedecestes aos mandamentos do Senhor. Desviastes-vos e proferistes palavras arrogantes e ásperas, profanando a majestade do Eterno com vossas bocas impuras. Aqueles cujos corações estão endurecidos não encontrarão paz. Malditos serão vossos dias, e vossa ruína será estendida sem piedade. Sereis uma maldição eterna para os justos, e todos aqueles que vos amaldiçoarem, assim como todos os pecadores e ímpios, serão amaldiçoados por vossa causa. Os iníquos se tornarão uma fonte de maldição. Em contrapartida, os justos se regozijarão, pois alcançarão perdão por seus pecados, misericórdia, paz e tolerância. Haverá salvação para eles, uma luz fulgurante. Contudo, os pecadores não encontrarão redenção e serão lançados à perdição. Mas para os escolhidos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Será concedida a eles a sabedoria e viverão sem pecado, abandonando o orgulho e a impiedade. Os sábios serão humildes e não voltarão a transgredir nem pecar durante toda a sua vida. Não serão vítimas de ódio ou raiva, mas desfrutarão de dias completos. Suas vidas serão preenchidas pela paz, e sua alegria se multiplicará em uma felicidade eterna e duradoura todos os dias de suas vidas. Dessa forma, continue no nosso canal e assista a esse vídeo que aparece na tela, que temos mais um relato bíblico que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.